Entrevista que você precisa ouvir é com ele, Deográcia Benedito Toledo. Bom dia, Toledo, tudo bem? Bom dia, André. É um prazer muito grande para mim participar do seu maravilhoso programa. Esse programa de que tem alcança uma boa audiência. E eu me sinto assim honrado, lisonjeado e agradecido por você ter me convidado para estar presente aqui hoje, nessa manhã bonita, ensolarada, gostosa, vivenciando a primavera. Estou às suas ordens, André. Toledo, vamos começar falando do seu nome, Deográcias, no plural, Deográcias Benedito. Dar graças a Deus, deu graças a Deus, benedito, bendito, essa santidade já começa no nome. Por que você foi batizado com esse nome, deu graça? Bom, André, eu sou natural de Barretos e a minha mãe era uma das mulheres mais católicas de Barretos e ela teve a oportunidade de ver esse nome uma conhecida que ela tinha, e o filho dela chamava Deográcias. Ela gostou muito e decidiu então colocar esse nome Deográcias em mim. E ela também é muito devota de São Benedito, considerando assim que São Benedito fosse o meu protetor. E ficou assim, Deográcias, que é latim, que quer dizer graças a Deus, né? E então eu também me sinto contente por ter São Benedito como meu protetor. Vocês são em quantos irmãos, Toledo? Bom, éramos em dois, né? Ele já descansou, então hoje eu fiquei assim, sou o caçula da família, né? E tudo bem, hoje eu conto com 75 anos de idade. E o Toledo é casado, tem filhos, Toledo? Quantos filhos? Muito bem casado, graças a Deus, uma esposa maravilhosa, um casal de filhos também maravilhosos, um casal de netos encantadores. Eu não tenho nada para reclamar, só tenho para agradecer. E Deus derramou sobre mim a luz da sua divina bênção, e hoje eu me sinto também honrado, orgulhoso por ter me tornado poeta. Eu acho que também não foi por acaso, parece que alguma coisa misteriosa, que eu não consigo entender nem decifrar, me conduziu para os caminhos da literatura poética, e eu me sinto muito bem assim. Toledo, hoje você foi convidado porque nós tivemos na segunda-feira o Dia do Poeta, e você é aquele que no seu nome artístico fez questão de deixar gravado: sou poeta, por isso Poeta Toledo. Quando que a poesia, então na sua figura eu estou homenageando todos os poetas do mundo, mas quando a poesia sentiu muita honra. Obrigado pelo carinho. Quando que a poesia surgiu na sua vida? Olha, foi da seguinte maneira: até 2004 eu não escrevia nada, eu não lia nada, nem pensava em ser poeta. Mas quando entramos no ano de 2005, mais precisamente no mês de maio, eu então comecei a receber, eu gosto de mencionar esse termo, garoa poética, e comecei a sentir assim, inspirações para a composição de poemas, e já parti para a edição de livros. De lá para cá não parei mais. Comecei também a sentir uma vontade de ler, me dedicando também à leitura.
determinei ler 5 livros por mês, 60 livros por ano. E também, hoje, eu tenho 12 livros escritos e 14 editados, né? Porque 2 livros eles já receberam a segunda edição. Mas Toledo, celebrando então, estamos comemorando 20 anos de poesia na sua vida. 20 anos. Uma produção farta, praticamente ano sim, ano não, tem livro no portão, como diria aquela vinheta do Gás. É muita produção. Como que surge? Como que é o seu processo criativo, Toledo? Estou andando na rua, paro para escrever. Como que surge isso? Olha, André, se existe uma coisa que até hoje eu não encontrei explicação, também não encontrei ninguém que me explicasse a chegada da inspiração. Porque as minhas obras, os meus poemas, se dão em decorrência de eu ter recebido a inspiração para a composição dos meus trabalhos, porque a inspiração para o escritor, não só na poesia, mas também quem escreve romance, contos, crônicas, etc., sem a inspiração ele não vai escrever. A inspiração para o escritor é o combustível para o carro. Então, agora, já houve ocasião de a inspiração chegou para mim quando eu menos esperava, ou ela chega para mim quando eu menos espero. Às vezes já levantei de madrugada para escrever versos, tomando banho, eu tive que fechar o chuveiro para escrever os versos que me vieram, em viagens, olhando a paisagem, sentado em mesa de boteco, peguei a caneta, o papel e comecei a escrever, e dali saíram poemas. A gente sente que vai dar alguma coisa. Eu sinto, pelo menos eu sinto que, opa, peraí, isso aqui, que nem os sambistas dizem, né? Opa, isso aqui vai dar samba. Passa a mão na caneta, no papel e escreve. Agora, quando a inspiração chega e bate na porta da gente, a gente não pode menosprezá-la. Dispensar e falar, agora eu estou ocupado, agora eu estou com sono, volta amanhã cedo. Não, a gente tem que aproveitar pelo menos escrever alguns versos para que depois você possa dar prosseguimento. Por exemplo, no meu primeiro livro, Momentos Poéticos, eu compus o meu maior poema, que pegou 10 páginas do livro, intitulado A Praça, que são 30 estrofes de cestilha ou sexteto, totalizando 180 versos. André, eu estava escrevendo aquele poema, parecia que eu estava psicografando, eu não parava de escrever. E modéstia à parte, ficou um poema maravilhoso, que quem leu e quem lê me parabeniza, me elogia pela composição daquele poema A Praça. Toledo, tem os trovadores têm um rigor da métrica, então determinado texto acaba sendo enquadrado como quadra, mas você tem uma preocupação, primeiro com rima e um próprio ritmo. Parece que você está pensando nisso ou não? Veio a inspiração e eu estou escrevendo. Porque quando você apresenta o seu material, o ouvinte fala, puxa vida, que cuidado que ele teve em fazer as ligações, em fazer a rima mais aperfeiçoada. Como que é isso? Ou veio natural e você nem percebeu? Tem um retoque depois, quando você escreve? Olha, André, eu sou muito sistemático. Ou, em outros termos, eu sou muito chato. O nosso querido amigo Barbosa, que já fez em alguns livros meus, principalmente no começo da minha, se é que eu posso dizer, carreira poética, ele fazia digitação e diagramação dos meus livros. E ele mencionou em algumas ocasiões, falou, olha, Toledo,
Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não consigo, eu não aguento 2 Toledo. Não, você é chato demais da conta. Embora eu reconheça que você está certo. A tua chatice é no sentido de querer aprimorar, fazer com que o trabalho seja muitíssimo bem feito. Então, por exemplo, André, eu não separo palavras. Por exemplo, se eu tiver que escrever a palavra cosmopolita, eu não escrevo assim, cosmo, tracinho, na outra linha, não. Ou cosmopolita vai na linha de cima ou vai na linha de baixo. Eu não separo palavras. Você está entendendo? Agora, você mencionou o fator rima. Modéstia à parte, eu me conceituo como um dos bons rimadores brasileiros. Em matéria de rima, André, eu sou forte. E eu acho que é um dom que Deus me deu. E não consigo fazer assim poemas, não consigo compor poemas sem a rima. Embora compor poemas com rima é mais difícil do que sem a rima, porque eu tenho o compromisso de rimar. Mas para mim é mais fácil, pelo incrível que pareça. E como dizia aquele famoso escritor do Norte, Nordeste, Patativa do Assaré, ele mencionou uma frase que ele foi muito feliz em dizer, que a rima inverniza o poema. Eu achei isso muito bonito, muito poético. Toledo, você falou que é chato ou exigente, ou rigoroso, ou cuidadoso. Você, quando está declamando, quando você está apresentando os seus textos, você exige um silêncio absoluto. E às vezes as pessoas falam, mas é muito chato. Você entende que deve haver um respeito ao poeta, ou é porque você se desconcentra, ou é porque você quer que essa mensagem chegue mais diretamente no coração do seu ouvinte? Como surgiu isso e por que o poeta Toledo tem esse rigor ao se apresentar para um público? Olha, André, muito boa a sua colocação. Honestamente, André, quando eu me apresento para declamar, quando eu escrevo, eu sou poeta. Mas a partir do momento que eu me prontifico, que eu me determino a declamar, agora eu estou mais para o lado artístico do que de escritor, porque declamação tem a ver assim com a interpretação. Então eu quero assim fazer com que o ouvinte ou o assistente, quando nós estamos presentes com o público, eles sintam a mensagem do poema. Eu tenho que interpretar, eu tenho que fazer com que ele entenda, perceba e, se possível, sentir a emoção do meu trabalho. Então, nessa parte, se ficarem conversando, ficarem com barulhos, ou toco o celular, coisa semelhante, me incomoda, eu me desconcerto e eu já não faço uma boa apresentação. Ao mesmo tempo que quando a pessoa fica conversando dessa forma, ela também incomoda aquele que está querendo ouvir e prestar atenção na mensagem dos poemas que eu estou declamando. Porque se eu estou ouvindo alguém que está declamando muito bonito, se apresentando bem, trazendo a mensagem do trabalho dele, e do meu lado fica aquele bochicho, aquele cochicho, me incomoda, me deixa assim desagradável, eu fico contrariado. Então eu acho que realmente é uma questão de a pessoa precisa ter simancol, desconfiômetro e prestar atenção no trabalho da pessoa, né? Porque, ou senão, se ela não quer ouvir, então ela pede licença. Então, aquelas pessoas que estão conversando, pedem licença e vão conversar distante dali, porque ali é o local de ouvir o trabalho daqueles que se prontificam a mostrar o que eles têm de bom. Toledo, quando eu vejo você se apresentando,
Eu lembro do José Rico, da dupla Milionário Zé Rico, porque em vários shows, em apresentações, ele falava assim, ó, essa música está presente no meu disco tal, no lado B, faixa tal. Ele fazia esse registro, essa identificação. E você sempre que se apresenta gosta de falar, ó, esse texto está presente no meu livro Momentos Poéticos, no livro Quadras Poéticas. Como que surgiu isso, Toledo? André, você sabe que todos nós, cada um tem o seu estilo. Então, eu determinei esse esquema como sendo o meu estilo, né? Não deixar de cumprimentar o público, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O poema que eu vou declamar está presente no meu livro tal. O poema tem por título tal. Já formou-se um chavão. É a minha característica, assim, que me faz com que eu me sinta bem, André. E, aliás, até serve de propaganda também para o livro, né? A gente já sabe que tem, ó, aquele livro tal, eu vou encontrar esse texto. Bem colocado. Mas quando você fala dessa preparação, então, desse estilo, tem também a característica inconfundível do Toledo, que é o chapéu. Poucas vezes as pessoas viram o Toledo sem chapéu. O modelo muda um pouquinho, mas tem a característica do chapéu, da bermuda. E esse estilo Toledo de ser, como que nasceu? Sempre foi assim, Toledo? Parece que acompanhou também quando eu comecei a ser poeta, viu, André? Aí eu também me caracterizei dessa forma, me senti bem, usando bermuda, chapéu, e ficou assim, né? Essa minha imagem. E às vezes quando uma pessoa comenta a meu respeito, né? Então eu esqueci o nome dele. Ele usa assim chapéu, bermuda. É o poeta Toledo. A pessoa que me conhece já auxilia aquele que de repente me conhece e acaba por alguma maneira ou outra esquecendo o meu nome. E eu me sinto muito bem assim, viu, André? Bermuda e chapéu. Inconfundível. Mas vamos colocar poesia na conversa? Que material, que quadro que você trouxe pra gente hoje, Toledo? Vamos compartilhar. Estou recebendo aqui nos estúdios da Nova Ribeirão ele, o poeta Toledo, celebrando o Dia do Poeta em alto estilo. André, eu trouxe aqui o meu livro, o meu penúltimo livro, intitulado Quadras Poéticas, que é um livro composto de 100 quadras. E quadras é semelhante à trova, né? Com apenas assim alguma diferenciação. E eu decidi começar a declamar para os nossos queridos ouvintes uma quadra que tem por título Luz e Bênção. Olhando bem para o infinito céu, eu clamo pelo brilho da divina luz. Logo sinto na boca um sabor de mel e percebo em mim a bênção de Jesus. Eu separei alguns aqui, André, como, por exemplo, os livros. Eu quero deixar aqui bem expressado a todos os espertos e mais vivos. Já está aprovado e confirmado. Um país se constrói com homens e livros. Muito bem, uma homenagem a Monteiro Lobato, né? Que já alertava isso. Toledo, enquanto você procura a próxima, chegou uma mensagem falando em livros. Tem uma mensagem para você, vamos ouvir. Alô, bom dia. Bom dia, André Luiz. Bom dia a todos do programa Tudo de Melhor. Bom dia, poeta Toledo. Que alegria, Toledo, ter você aqui no programa do André Luiz. Que bom ver você aqui. E é como o André falou outro dia, é muito importante que nossa cidade saiba reconhecer
os escritores de nossa cidade, os poetas de nossa cidade. E eu faço questão de vir aqui falar um pouquinho de você, porque você é alguém que eu conheço há muitos anos e muito engrandece a nossa cidade, em Ribeirão Preto. E não só participa da FIL, né, Feira Internacional do Livro de nossa cidade, mas da região, se propõe a seguir um calendário todo ano para participar, publicar livros, né? E em nossa FIL você nunca deixa de acontecer, né? Porque você está sempre lá prestigiando o público leitor, né? Divulgando o seu trabalho, isso é muito importante. Eu quero dizer que você é muito importante para o nosso meio literário, nossa Casa do Poeta. Esse ano, quando a Casa do Poeta homenageou os amigos da casa, aqueles que frequentam a casa há tantos anos, reconheceu realmente as pessoas, né, os homens que estão lá há muitos anos, e você é um deles. Esse trabalho todo é reconhecimento cultural por tudo que você se propõe ou se propaga pela casa. Quero dizer que nós amamos muito você, tá? E que você é muito importante para a nossa alma, para a alma literária de Ribeirão Preto. Grande abraço, meu amigo. Que orgulho ter você aqui hoje. Marister, você sabe que nós te amamos muito, queremos que você continue como presidente da Casa do Poeta. Marister, pelo menos eu e todo mundo, acredito, desconhecemos quem, por exemplo, não gosta de você. Você é uma pessoa querida, humilde, humana, sensível, faz tudo com muito carinho, toda aquela responsabilidade de fazer alguma coisa que está ao seu alcance, você sempre procurou fazer da melhor maneira possível. E esses elogios que você teceu a meu respeito me deixam assim muito agradecido. Bom, Marister, nós desejamos uma recuperação para você, que a sua saúde esteja sempre cada vez melhor e que você retorne ao nosso convívio o mais rápido possível, porque você é aquela pessoa que a tua ausência é muito marcante. Eu vou aproveitar a oportunidade para declamar aqui, nesse meu livro Quadras Poéticas, uma quadra que tem por título Conscientização. Hoje eu me conscientizei de que só ando em linha reta. Sou um membro da UEI e também da Casa do Poeta. Marister, um beijo bem doce no seu coração. Muito obrigado. Que maravilha, Toledo. Toledo estava com o texto preparado e chega a mensagem da Maris. E Toledo, as tardes de sábado, se as manhãs de sábado são especiais, porque tem um programa Tudo de Melhor, as tardes de sábado, quinzenalmente, maravilhosas, com a Casa do Poeta no primeiro sábado e a União dos Escritores no terceiro sábado. É aquele momento de reabastecer as energias, de compartilhar trabalho e de muito aprendizado com pessoas especiais, né, Toledo? Perfeitamente. Você sabe, André, que quando o primeiro sábado do mês, Casa do Poeta, e o terceiro sábado do mês, a UEI, eu saio de casa e me dirijo à Rua Liberdade e subo aquelas escadas, ou subo aquela escada, assim, com tanto prazer, com tanta alegria, com tanta satisfação. E assim vou meditando, falo, gente, que isso não acaba nunca. Como é gostoso rever os meus amigos literários. Vamos ver o que temos para hoje. E um pessoal assim que realmente a gente sente que é um pessoal selecionado. E aqueles que vão pela primeira vez sente prazer de compartilhar da nossa confraternização literária. E então é um lugar abençoado. Nós sentimos realmente muito prazer, muito orgulho de participar e de ser membro dessas duas entidades, UEI e Casa do Poeta, que
nos deixa assim, realmente contentes e satisfeitos. Toledo, a Maris falou e você falou das duas. Vamos chamar a Helena na conversa também, né? Helena Agostinho, bom dia, minha líder, tudo bem? Bom dia, André. Bom dia, ouvintes da Nova Ribeirão. Nossa, que feliz escolha! O seu entrevistado de hoje é o Toledo, né? Grande poeta, grande amigo. Toledo, eu quero que você se sinta carinhosamente abraçado por sua amiga aqui e também por toda a família da União dos Escritores Independentes. Um ótimo final de semana para todos os ouvintes. Tudo de melhor para vocês. Helena Agostinho, é sempre um prazer em te ouvir. Você que é uma pessoa tão doce, que se preocupa quando a gente de repente está passando por algum momento em baixa, e você se preocupa tanto, chegando até a orar para a recuperação da gente, para a melhoria da gente em qualquer situação que a gente se encontre, que não esteja muito bem. Muito obrigado pelo seu telefonema, muito obrigado pela sua mensagem, e que você continue como presidente da UEI, porque você realmente sabe dar o seu recado, agradando a todos na direção da UEI, e tendo também o André como vice-presidente. Vocês formam uma dupla maravilhosa. Muito obrigado pelo seu carinho e também um beijo bem doce no seu coração. Obrigado, Helena. Muito bom. Ô, Toledo, mais uma pra gente? Vamos aproveitar, vamos explorar bastante o Toledo, que está aqui trazendo as suas poesias, trazendo os seus textos literários no Tudo de Melhor. Vamos agora declamar essa que tem por título As Bebidas. Antigamente eu tomava todas as bebidas, mas hoje tomo somente as selecionadas. Então agora são essas as minhas preferidas, as nacionais, importadas e falsificadas. Aliás, esse tema, essa quadra é super atual, hein, Toledo? Nessa Pode época crer. Muito atual. Pode crer. O mestre, o superestimado professor de antigamente, era bem mais respeitado e valorizado, mas o pouco querido professor atualmente é tão pouco reconhecido e recompensado. A valorização dos nossos professores. Falando em professor, Toledo, qual que é a sua área profissional? Bom, eu me aposentei em vendas, sabe, André? Fiquei 25 anos em vendas, trabalhei em empresas de grande, médio e pequeno porte. Hoje estou aposentado, mas ainda não abandonei as vendas, porque hoje eu vendo meu próprio produto, que são os livros que eu edito, né? Então, mas eu achei que você fosse médico, porque eu sempre te vejo lá na reunião, no grupo de médicos e escritores. Então você está na categoria amigos, é médicos, escritores e amigos. Mas é um grupo que você participa há bastante tempo, né? Correto, porque a convite do Dr. Nelson Jacinto, esse grupo ele começou com apenas médicos, mas depois abriu-se um leque, dando oportunidades para também os amigos da literatura. E formou-se assim, então, o grupo Médicos e Amigos Escritores, Dr. Carlos Roberto Calianto, né? E, sendo assim, é um prazer também muito grande participar desse grupo. Eu também sou desse grupo na categoria Amigos e tem o nosso grande líder, Dr. Nelson Jacinto. Bom dia, Nelson, tudo bem? Oi, André.
tudo bem com você? Quero cumprimentar você e o Toledo. O Toledo é meu amigo desde muitos e muitos anos. Foi meu cliente até um dia que eu parei de trabalhar na medicina. Além do relacionamento médico-paciente que tivemos, como eu disse, éramos amigos de verdade. Continuamos a amizade e todos os meses nos encontramos no encontro dos médicos escritores que você conhece. É também um grande poeta que já escreveu muitos livros e muitas poesias. Raramente ele falta ao encontro dos mestres escritores e amigos. Meu abraço a você e a ele, nosso amigo mútuo Toledo. Ô, doutor Nelson, mas é um prazer também muito grande ouvir a sua mensagem. O senhor que também trata a gente com tanto carinho, com tanta ternura no nosso encontro toda a primeira quarta-feira do mês, juntamente com a Dumara. Nós não vemos a hora de chegar à primeira quarta-feira do mês, às 8 horas da noite, para nos reunirmos na Fundação do Livro e Leitura, comandada pelo senhor e a Dumara, com maestria. Obrigado pela sua mensagem, pelo seu carinho, por tudo que vocês fazem pela gente, viu, doutor Nelson e Dumara? Vocês tratam a gente assim, de uma maneira que faz com que a gente realmente se sinta muito bem, e enquanto existir o grupo, a reunião do grupo, dos médicos amigos escritores, estaremos sempre lá marcando presença com todo prazer. E Toledo, como que a vida é interessante. Esse grupo começou, as reuniões eram numa pizzaria. Eu lembro que eu participei de algumas, voltei depois, e o grupo chama Carlos Roberto Caliento, que foi meu professor e que eu tenho a honra lá na Academia Brasileira Rotária de Letras, é a cadeira número 1 da academia, e eu tenho a honra de estar nessa cadeira, então tem tudo a ver conosco. E você falou bem de Dumara, porque existe, tem aquela música Bochecha sem Claudinho, Queijo sem Goiabada, existe Nelson sem Dumara? Não, né? Ali, tanto Dr. Nelson como Dumara, Dumara com Dr. Nelson, é um casal perfeito e admirados, respeitados e considerados por todo mundo. A gente, quando se depara com eles, a gente sente o prazer de revê-los. São realmente, como o Dr. Nelson disse, que também já fui paciente dele, e só não continuei ainda porque ele parou e encerrou suas atividades como médico ortopedista. Mas a Dumara também, um encanto de pessoa, uma doçura, tem também o seu talento artístico, que tem contribuído muito para os belos trabalhos do Dr. Nelson, que eu o conceituo como sendo, ele sabe disso, um dos bons sonetistas brasileiros. Em matéria de soneto, Dr. Nelson é forte. Parabéns, Dr. Nelson. Dr. Nelson Jacinto, aquele abraço. Dr. Nelson, passa o telefone para Dumara agora, que eu quero ouvir a Dumara. Dumara, bom dia, como vai você? Caro amigo Toledo, você é um poeta nato e grande batalhador em prol da cultura, pois participa há muitos anos de feiras do livro em diversas cidades. Com vários livros publicados, é frequentador assíduo de muitas entidades literárias, principalmente do nosso grupo de médicos, escritores e amigos. Deixo um grande abraço e a minha admiração. Ô, Dumara, obrigado pelo seu carinho, e é o que eu havia dito sobre o Dr. Nelson, também sobre você. Enquanto vocês comandarem o grupo Médicos Amigos Escritores, estaremos sempre lá marcando presença. E você, Dumara,
tem assim uma imagem assim angelical, que faz com que a gente perceba que você não deixa de ser uma doçura de pessoa. É uma companheira fantástica para o Dr. Nelson. Vocês formam um casal maravilhoso e que Deus abençoe vocês eternamente. Muito obrigado pelo carinho. Muito bom, estamos ouvindo o poeta Toledo. Toledo, tem mais? Quero ouvir mais você. Vamos aproveitar hoje a presença do poeta Toledo aqui no programa Tudo de Melhor, destacando os seus textos, destacando as suas quadras. O cuidado. Procuro sempre selecionar os amigos, desacreditando que o crime compensa, evitando muito a companhia de inimigos. É a justiça divina que me recompensa. Muito bem. Toledo, estamos caminhando quase para o final da nossa entrevista, mas eu gostaria de abrir os microfones agora do programa Tudo de Melhor para você, Toledo. Para você falou agora dos seus amigos, que a vida te deu muitos amigos, e a vida literária acho que aumentou o número de amigos, né? Enquanto vendedor você conheceu muita gente, rodou muito, mas agora o mundo literário te faz conhecer muitas pessoas. O que você falaria, que mensagem você deixaria para os seus amigos do mundo da cultura, da literatura? Bom, André, você teve agora uma ideia brilhante, assim. Você teve a percepção, a sorte de ter uma ideia, assim, de falar a respeito dessa particularidade que existiu na minha vida, porque depois que eu comecei a participar da vida literária, mais precisamente o mundo poético, aumentou consideravelmente assim a minha amizade, o meu relacionamento. Agora, modéstia à parte, eu sinto também, André, como eu sou feliz assim pela admiração que o pessoal tem tido a meu respeito e os elogios que eu recebo sobre o meu trabalho. Então, tem lugares que eu frequento que eles nem mencionam Toledo, mencionam o poeta, porque o poeta. Então, quer dizer, concordo plenamente contigo. Houve, assim, um desenvolvimento de relacionamento, de amizade extraordinário depois que eu entrei para o mundo literário, mais precisamente poético. Toledo, nesse mundo da escrita, a gente fala muito do glamour, do lado bonito, do lado romântico, mas tem aquele lado objetivo. Você, então, publica 12, edita 14, mas todas as pessoas que falaram aqui lembraram da sua presença em todas as feiras, na mostra dos escritores promovida pela Ordem dos Jornalistas, você também sempre presente, mas você fica lá no estande, fica lá o dia todo. Você, quantas vezes me encontrou lá na Câmara Municipal, sempre com a bolsa com seus livros, você circula. Como que é essa parte, a outra parte da produção literária? É um desafio escrever, editar, publicar, mas também chegar na mão do leitor é outro desafio. Gostaria que você falasse sobre isso. Olha, André, perfeitamente. Eu ainda continuo frequentando a Câmara. Todos os vereadores me conhecem, todos. Sou muito bem recebido em todos os gabinetes. Vários vereadores têm os meus livros. Aproveito a oportunidade também para dizer que Augusto Cury, Mário Sérgio Cortella, Inácio Loyola Brandão tem todos os livros meus. E em matéria de falar de políticos de Ribeirão Preto, o nosso querido vice-prefeito
Alessandro Baraca também, tem todos os livros meus e já me disse: Poeta Toledo, todo livro que você editar, me procura que eu quero ficar novamente com o seu livro. Agora, eu acabei recebendo também o rótulo de o poeta peregrino. A Cris Bezerra sempre menciona isso. Toledo, poeta peregrino, porque eu comecei a viajar, participando de feiras e bienais de livros. Então, hoje, por exemplo, no meu currículo, eu tenho, assim, a presença de, por 62 vezes, marquei presença em feiras de livro. Por 62 vezes. E está incluído também a Mostra dos Escritores. E a participação também em 3 bienais do livro de São Paulo. Agora, eu gostaria de mencionar que todas essas minhas viagens por diversas cidades, 10 vezes na Feira do Livro de Sertãozinho, 10 vezes na Feira do Livro de Cravinhos e outras cidades, por também a minha participação várias vezes, Bienais de São Paulo e tudo mais, eu nunca tive o patrocínio de ninguém. Assim também como os meus livros. É um hobby caro, editar um livro não é fácil. É um hobby caro. Eu nunca tive um centavo de ninguém. Nós temos lá, André, na UEI, na Casa do Poeta, colegas que escreveram trabalhos bonitos, às vezes na crônica, às vezes no conto, às vezes no romance, às vezes na poesia, mas continuam engavetados porque eles ficam esperando a chance de poder entrar um dinheiro para poder publicar o livro. Mas na hora de achar o dinheiro para publicar os seus trabalhos, eles acham que tem outras prioridades assim mais urgentes, talvez assim escola, alimentação, medicação, porque editar livro é hobby, né? Mas não é fácil. Eu já estou nessa estrada, esse ano eu completo 20 anos de poeta, e a gente sabe que quando eu fui entrevistado pela Cissa, se você me permite mencionar outras pessoas, assim também como a Dulce Neves, quando tinha programa na televisão, o que faz com que a Cissa Nadati me perguntou: Poeta Toledo, o que faz com que você, sem patrocínio, consegue editar os seus livros? Aí eu falei para ela uma coisa que ela realmente, eu percebi em seu semblante, que ela admirou quando eu disse: determinação. Eu tenho um poema em um dos meus livros chamado Determinação. André, determinação. Se você não tiver determinação, fica difícil você conseguir as coisas. Toledo, estamos chegando no final da nossa conversa e eu gostaria, eu sei que você tem muita coisa para trazer, eu vou pedir para você falar. O Roberto Carlos gravou uma música e esse cara sou eu. E você escreveu um texto muito gostoso, uma quadra muito legal. Eu gostaria que nesse momento de encerramento você falasse dá para falar aqui ao vivo pra gente? Nossa, mas que prazer. Bom, este já deixa de ser quadro e passa a ser o poema que está presente no meu livro de número 12, intitulado Sonhos Poéticos. E o poema tem por título O Cara. Se você procura um cara que ama a simplicidade, se você procura um cara que pratica a caridade, se você procura um cara revestido de humildade, se você procura um cara
que guarda um segredo seu, se você procura um cara que cumpre o que prometeu, então não procures mais, porque esse cara sou eu. Toledo, que alegria reencontrá-lo. A gente já conversou quando eu estava lá na 79 e eu já te entrevistei na rua, no aniversário da cidade, inclusive no YouTube tem esse vídeo muito legal. E agora, recebendo aqui na nossa casa, na Rádio Nova Ribeirão, que é a Casa da Cultura, que é a casa que destaca os talentos regionais, e no programa Tudo de Melhor, eu quero dizer que eu desejo tudo de melhor na sua vida e que é uma grande honra fazer parte desse círculo de pessoas que você carrega no mundo da poesia. Muito obrigado pela presença, pela generosidade de, nas manhãs de sábado, aonde você dedica para bater o seu recorde de leitura de livros ali, de descansar um pouco, você dedicar um tempo para compartilhar a sua vida com os nossos ouvintes. André, muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Já houve a ocasião em que a Alcione Menegas também me convidou para participar do programa dela. Eu vim com o maior prazer. Hoje é contigo. Estou sempre às ordens nessa emissora que ela é humilde e aconchegante e faz com que aqui a gente se sente muito bem. Então, André, estou sempre às ordens, à disposição. E muito obrigado, e que Deus também ilumine você e todo o pessoal dessa emissora maravilhosa. Muito obrigado, fica com Deus, querido. E no programa Tudo de Melhor você ouviu o poeta Toledo, em homenagem a todos os poetas do mundo, já que no dia 20 de outubro foi o Dia do Poeta.